Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Vamos esperar o pessoal chegar pra gente Boa começar o nosso noite. bate-papo. Transmissão simultânea, YouTube. Vamos só arrumando aqui. Coloca a câmera do YouTube pra ver. Peraí, só um minutinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aprendiz de feiticeiro. Por que antigamente os feiticeiros tinham mais poder que os feiticeiros de hoje em dia? O que a gente deve fazer para ter mais poder na feitiçaria? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Boa noite, Mauro. Mauro. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite, Kelly. Só um minutinho aqui, estou tentando compartilhar. Elias, boa noite. Sérgio também. Boa noite para todo mundo que está chegando. Todos nós, Diego, né? Todos nós somos Boa noite. aprendizes de feiticeiro. Uns com mais experiência, outros com menos, mas ninguém sabe tudo, né? Então somos todos aprendizes. Só um minutinho, vamos consertar aqui. Está sem áudio. Está sem áudio no Pronto. YouTube? Agora tudo em ordem, né? A gente está transmitindo ao vivo Só pelo acertando. YouTube e também pelo Facebook. Então, gente, só um momentinho de paciência para poder colocar tudo em ordem, os áudios e a sincronia dos dois, tá bom? Jerônimo, boa noite para você também. Magnus, boa noite. Todo mundo que está chegando agora, sintam-se muito bem-vindos. O assunto dessa noite, então, é feitiçaria, né, gente? Vamos esclarecer alguns pontos. Por que hoje em dia as pessoas não têm o mesmo poder dos magos antigos na feitiçaria? Então, antigamente as pessoas, os magos, quando você começa a ler livros antigos, grimórios de feitiçaria, você percebe que eles tinham um trabalho enorme, né, para realizar a magia deles. Eles tinham um preparo, eles não tinham tantas coisas como a gente tem hoje em dia, mas também eles tinham a mente, eu acredito, sim, mais propensa, mais aberta para poder aceitar as coisas que a gente não aceita hoje em dia. As pessoas acham que é loucura, coisa da cabeça, a tecnologia, tudo, acha que tudo é mental, que não existe mais nada, né? Não existe o lado divino, o lado espiritual. Então, esse negócio de ciência separou a ciência da religião, agora ou é uma ou é outra, quando na verdade eu acredito que para dar certo teria que ser uma junção das duas coisas. Ciência e religião deveriam trabalhar juntas para a gente conseguir, né, ter um progresso maior, um progresso efetivo, porque quando a ciência faz alguma descoberta, ela mesma nega. Quando eu já vi casos que a própria ciência nega a descoberta que ela fez, porque parece insano dizer que, por exemplo, existem dimensões paralelas. Eu já vi uma vez um documentário que dizia que o próprio cientista dizia que se existissem dimensões paralelas, então haveriam certas marcas circulares no universo. E passaram então os cientistas a procurar essas marcas circulares no universo e encontraram as marcas, e eles mesmos desmentiram, falando que somente as marcas não eram suficientes para provar a existência de outros planos, o que a gente chama de outros níveis, ou um mundo espiritual. Isso é uma coisa tão simples que há milhares de anos o homem já sabia, né, gente? Que existe Deus, que existe alma, que existem espíritos que se comunicam. Desde o tempo das cavernas, no Paleolítico, existe muito vestígio nas artes rupestres, por exemplo, no sentido de religiosidade e também de contato espiritual. Então, o que falta muito em nós,
é esse contato espiritual para que a gente possa ter poder dentro da magia. Nos grimórios antigos mesmo, eles dizem que você deve enfrentar o espírito, enfrentar o ser, seja um elemental ou um espírito, no plano dele, para você conseguir ter essa autoridade espiritual que é preciso para dominar a arte da feitiçaria. E é isso que os magos antigos e feiticeiros antigos faziam. No nosso curso, que se chama Os Caminhos Tortuosos da Magia, nós vamos trazer de volta essa sequência de uma quarentena que os magos faziam, os exercícios que eles faziam, os desafios que eles faziam, né, para ter esse poder, para imantar esses objetos, para descobrir o seu próprio potencial mágico e como conseguir ter, então, um poder pessoal dele para desenvolver a magia e como também obrigar os seres espirituais a obedecê-lo. Isso nós vamos ensinar no nosso curso Os Caminhos Tortuosos da Magia, que vai ser no dia 22/7, né? 22 de julho. Mas, enquanto isso, a gente pode discutir alguns pontos aqui nessa live. E eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas. É muito importante que dentro da arte, o conceito arte da feitiçaria, e que foi explorado por alguns escritores, até pelo Castaneda, né? E num ponto até bastante importante, ele fala sobre a arte do intento e sobre a mudança de perspectiva quando a pessoa ela começa a entrar nesse mundo. É claro que ele se baseou em coisas que já existem dentro da tradição da feitiçaria, desde antigamente, desde os antigos cultos pagãos e tudo mais. Ele se baseou muito também nisso para poder escrever. Então, essa arte do intento significa o quê? A mudança de perspectiva, a focalização. Ele fala focar a vontade, direcionar o pensamento, quebrar os paradigmas, quebrar o campo de percepção que a gente tem do mundo do jeito que é. Quando você quebra esse campo de percepção, você começa a perceber o mundo espiritual, o mundo que está além da nossa percepção física. Então, esse curso, a gente pretende isso, na verdade. Pretende que faça uma inversão. Então, nós vamos fazer uma inversão para que vocês, de repente, comecem a perceber esse mundo. E essa inversão é um negócio fantástico. As pessoas sentem mesmo que houve alguma coisa mudou na vida delas depois disso. Já fizemos outras vezes esse curso e para quem fez a inversão, ela consiste em que a pessoa tem um real contato com o plano espiritual. Para você ter, quanto mais contato você tem com o plano espiritual, mais domínio você tem nos planos espirituais, para que você possa interagir no campo físico. Existem algumas coisas que são naturais do ser humano. Pessoal, só dar um pequeno corte. O pessoal está dizendo que no Facebook da Gisele não está sendo transmitido também ao vivo, não está tendo cortes no áudio, então é um problema, às vezes é no YouTube. Então, para quem tiver alguma dificuldade, entra no Facebook da Gisele e assiste a live por lá, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, tá bom? Ó, tem gente que está perfeito. Isso eu acho que vai da conexão aí de cada um. Desculpa interromper. Então, como eu ia dizendo, algumas coisas que são naturais, que fazem com que a pessoa tenha contatos com o plano espiritual. Alguns pontos, assim, que é o contato com o plano espiritual. Algumas coisas que fazem, por exemplo, uma pessoa que ficou muito doente e teve quase morta. Geralmente essa pessoa tem contatos com o plano espiritual. Ela vê os parentes que já se foram, ela vê guias espirituais, ela começa a ver outros planos espirituais. Quando a gente está muito doente, a gente tem essa percepção, até a gente consegue sair do nosso corpo físico com mais facilidade também. Esse é um dos pontos que faz com que a pessoa tenha mais contato com o plano espiritual. Tem crianças que têm muito contato com o plano espiritual, como, por exemplo, eu. Crianças que nasceram quase mortas,
por algum motivo, ou no meu caso eu nasci enrolada no cordão. Então você tem contato porque você teve uma experiência de quase morte. Quando a gente tem essa experiência, a gente tem contato com o plano espiritual e a partir desse momento fica mais fácil você interagir com o plano espiritual. Ah lá, a Sandra está dizendo que os pacientes dela sempre relataram isso. Uma vez, Sandra, você é enfermeira, né? Quando eu tive meu filho, eu fiz cesárea e eu acordei com uma entidade sugando bem em cima do corte da cesárea. Ela parecia um vampiro, sugando ali aquele local. E eu fiz assim um banimento, né? Assustada assim na hora e a entidade sumiu. E esse é um caso interessante. Passou uns minutos, entrou uma enfermeira. Até aí não notei nada de diferente. A enfermeira veio, me deu o remédio, um comprimido, eu tomei o comprimido, ela saiu normal, foi embora. Aí passou um tempinho, veio a enfermeira, outra enfermeira, e veio para me dar o remédio. Eu falei assim, não, mas a outra enfermeira já me deu o remédio, eu acabei de tomar. E ela disse assim, não tem outra enfermeira nesse piso, só eu. Aí eu entendi que a enfermeira que tinha entrado e que veio era do plano espiritual. Ela veio para me ajudar por causa do vampiro que estava me sugando. E a outra enfermeira era do plano físico. E aí eu pensei assim, que bom, né? Porque além tem os vampiros, mas também tem os espíritos que nos ajudam no momento que a gente precisa. Porque o hospital é um dos lugares mais carregados, mais terríveis que eu já vi. Para dizer a verdade, pior que o cemitério. Muito pior do que o cemitério, porque, na minha opinião, ainda as pessoas estão tentando sobreviver. Além de você ter aqueles vampiros espirituais que estão ali, tem pessoas doentes que estão tentando sobreviver, estão com os chakras delas totalmente desregulados, desequilibrados, então automaticamente eles estão sugando mais para tentar fazer aquele corpo sobreviver. E puxam toda a energia das pessoas ao redor, né? E principalmente dos enfermeiros, que são os que têm mais contato, né? Com eles, os acompanhantes. Eu já fiquei de acompanhante no hospital e, nossa, você sai muito mal mesmo quando a pessoa já está, assim, para fazer a passagem, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Um segredo que não é segredo, quer dizer, mais ou menos a gente já falou, mas tudo no universo é energia. Tudo no universo é energia. Tudo. Tudo funciona com base numa energia. Tá certo? A energia que eu estou me referindo é a energia vital, a energia presente no planeta Terra, no magnetismo terrestre, a energia dos pontos, dos meridianos no próprio planeta Terra, a energia dos nossos corpos físicos. Então, tudo se movimenta com energia. A magia, ela se movimenta com energia também. Então, as pessoas que têm desequilíbrios emocionais, as pessoas que têm algum tipo de obsessão, algum tipo de trabalho feito, algum agente que está prejudicando, a pessoa não tem um bom aproveitamento de energia. Se a pessoa ela tem problemas de depressão, ela tem medos repentinos, aquelas síndromes do pânico e todas aquelas síndromes, né, do medo de altura, medo disso, medo daquilo, ela não tem um bom aproveitamento de energia. Se ela é dominada o tempo inteiro, tudo bem, de repente um momento você pode estar com raiva de alguém, emanar uma energia, fazer alguma coisa, castigar uma pessoa, mas o tempo inteiro a pessoa é odiosa, o tempo inteiro ela não consegue se equilibrar, ela tem um mau aproveitamento de energia. Então essas pequenas chaves é que fazem dar certo ou não dar certo a magia. A pessoa não usa, não sabe como aproveitar a energia dela num ritual. Então, essa semana de 15 a 22, nós vamos ensinar vocês a fazer isso. Como utilizar a energia que vocês têm dentro de vocês a seu favor, como canalizar a energia prânica e a energia de Kundalini, que flui do centro da Terra, energia telúrica, a seu favor, como reconhecer em determinado local que vocês vão numa mata tal, os pontos de energia que são favoráveis para você fazer um ritual, porque tem isso também, tá? Você pode ir num lugar
que é extremamente denso de energia e não vai ser legal fazer ritual lá. Mas nós vamos ensinar vocês como que vocês vão reconhecer esse local, perceber, a arte de perceber, de sentir, de enxergar com outros olhos, não é? Então, eu quero ensinar uma coisa muito polêmica que o pessoal andou até me xingando no Facebook, que é como utilizar a energia do choque de retorno em seu favor. Porque o povo, de maneira geral, não acredita que isso é possível. Só que eu sou a prova de que isso é possível, porque eu faço magia de todo tipo. E eu não estou me sentindo nem um pouco castigada, nem um pouco kármica, não, destruída. Pelo contrário. Quanto mais energia volta, a gente consegue reaproveitar. Isso eu vou ensinar para vocês como fazer. Deu polêmica, por quê? Porque as pessoas estão arraigadas num pensamento, preconceito, né? Num preconceito, no cristianismo, no espiritismo, que são religiões que pregam que o que você fez você vai pagar. Eu não estou falando que não vai, que a energia não volta. Estou budismo falando também ele tem esse conceito errado, né? Que ela vai voltar e que você vai saber utilizá-la. É diferente. Isso está escrito no Kybalion. E foi durante anos, quando eu estudava, eu fazia parte da Telemic Golden Dawn em Nova York, era o meu objetivo. Como trabalhar essa energia de uma magia que você faz, de uma coisa que você propaga e ela volta para você e escapar desse ciclo. Porque enquanto você não conseguir isso, você não vai ser um mago. Você vai ser, no máximo, um feiticeiro babaca que faz e volta tudo contra ele e se destrói. É por isso que a maioria que vocês veem por aí, consegue fazer 1000 coisas para todo mundo, mas para ele não faz nada. Para ele está destruído, porque ele não sabe trabalhar com essas energias que voltam. As energias, obviamente, voltam, mas assim como está escrito lá no Kybalion, você deve estar acima, você deve conhecer a lei para poder usá-la em seu favor. Tem uma pergunta do Rael, eu acho que é uma pergunta pertinente, tem do Rick antes. Ele está dizendo o seguinte, vamos responder porque ele perguntou primeiro. Comecei com física quântica e agora desejo aprender a manipular as energias do universo. Gostaria de saber por onde começar. Preciso de um mestre para iniciação. Um mestre, você vai ter uma escola. Através da IE Caminhos da Tradição, você tem uma escola, que tem muitos mestres aqui, né, que vão poder te auxiliar. Então, se você quiser, será bem-vindo. Dia 15 ao 22 nós vamos ter evento aqui em Paraty, na nossa sede física. Então, você depois entre em contato com a gente aí que nós vamos, com certeza, te ajudar no que for necessário. Agora, a pergunta do Rael é bem interessante. Rael Harley perguntou, como podemos ter certeza que os deuses estão nos ouvindo dentro do nosso culto? Se puder dar esse esclarecimento, e pode ser um bandista e também viver a religião da bruxaria? Essa pergunta para a Gisele. Olha, quando eu trabalho aqui com a bruxaria, com os deuses. Eu sei que a maioria das pessoas, quando esperam que você vá fazer um trabalho para elas querem que você evoque 1000 demônios. E às vezes eu evoco, mas muitos e muitos trabalhos eu faço com os deuses. Quando eu entro no círculo, quando eu evoco os deuses, eu sinto a presença deles. Quando eu faço um trabalho, eu sei que deu certo na hora que eu faço ou que não deu certo. Então eu acho que isso é uma coisa minha e também um pouco de prática, mas eu acho que todas as pessoas que entraram no círculo mágico junto comigo para evocar os deuses sentiram a presença dos deuses. Porque é muito forte, é uma coisa muito intensa, é uma coisa ancestral que faz parte de todo ser humano. É muito difícil, como que vai dizer que houve um ser humano que está encarnado aqui nesse plano que não foi pagão na vida dele passada? Eu acho que todo mundo foi pagão, porque o paganismo foi a primeira religião, né? É uma religião monoteísta que cultuava os deuses da natureza, o sol, a lua, que procurava se harmonizar com a natureza para que ela lhe fosse favorável para suas plantações,
para a vida dos animais, para a própria vida deles. Eles viveram numa época muito difícil, que não tinha tecnologia, não tinha remédios, não tinha nada para ajudá-los. Então eles confiavam nos deuses e eles observavam a natureza e a ação espiritual na natureza. Eles sabiam da existência, né, desses deuses, da existência dos elementais. Eles percebiam porque a mente deles estava livre, eles viam o espírito e para eles não era nada demais falar eu vi um espírito, eu conversei com o espírito. Mesmo porque naquela época, não tendo assim eletromagnetismo, eletricidade, os nossos aparelhos que puxam muito da energia e não deixam que eles se manifestem muitas vezes, eles tinham mais contato, eles conseguiam se manifestar mais. Por isso que fala assim, na roça acontece mais coisa. Lá na roça não tem tanta coisa, não tem tanto poste, não tem tanta luz, não tem tanto objeto, né, eletrônico que está sugando energia. Por exemplo, no nosso templo, a gente não pode usar nem uma lâmpada elétrica. O que as entidades pediram para a gente, para não ter nada elétrico, nem uma tomada. Nada. Quanto menos, melhor. Tudo mais natural possível. Né? Agora a gente construiu um templo externo que não tem nada, que vai ser do jeito que eles sempre quiseram. E lá em Tambaú a gente não podia, era né, uma casa, era dentro de casa, assim, era dentro do prédio da IE, tinha tomada, tinha tudo, mas a gente não usava, mas mesmo assim, né? E aqui, na proximidade do mar, torna também a abertura dos portais muito mais fácil, muito mais intensa. Quanto porque mais elementos da natureza... Desde as tradições, né, do paganismo, a proximidade da água, a água são aberturas de portais. Porque a água é o condutor mais potente, né, que tem na natureza. Então, quando eu faço, respondendo a pergunta, quando eu faço uma magia para uma pessoa, eu busco a pessoa, sentir como se a pessoa estivesse ali, e eu sinto quando, por exemplo, se eu estou querendo mudar a ideia de uma pessoa, eu sinto quando eu consegui isso dentro do meu círculo mágico. É uma coisa muito forte. O contato com os deuses pagãos, isso aqui é uma coisa muito forte também, porque não é uma coisa igual a gente pensa, assim, ou inacessível, que precisa ser muito puro, você precisa ser perfeito, porque senão vai virar as costas para você, não vai te atender, não. Você chama e você sente que eles estão perto, porque eles estão em tudo. É uma coisa que vive dentro de você e que você consegue acessar através desse chamado seu. Não é uma coisa difícil, nem nada. É uma experiência, para mim, uma das melhores experiências, se não a melhor, é chamar os deuses e sentir a presença deles. Então eu sei que eu fui atendida nesse momento. E é uma afinidade também, né, que a pessoa tem. Eu acho que quem tem afinidade também com os orixás também sente, né, na hora que ela faz o pedido, pode, ou então até com os Exus, com qualquer entidade que você tenha, é um feeling, né, você sabe que foi atendido. Agora, se você não sentiu também, você vai perceber, né, se você foi atendido ou não, com o tempo, com a realização, com o seu crescimento, com o progresso que você está tendo, você percebe, não, eu pedi isso, em pouco tempo eu consegui, eu fui protegido, aconteceu várias coisas, até com pessoas que estavam próximas e comigo não aconteceu nada, é incrível. Você percebe que essa divindade que você está cultuando está te ajudando, está olhando por você no seu dia a dia mesmo, né? Teve uma pergunta aí um pouquinho atrás, perguntando para a Gisele o que ela entende de maçonaria, mas se me permitir eu responder, até para não deixar ninguém sem responder nada. A maçonaria é uma organização simbólica, tá? É um encontro de pessoas, geralmente ela é masculina, existe hoje a maçonaria feminina, mista também, né? Mas é um encontro de pessoas dentro de uma organização chamada loja, né? Onde há ali uma troca de favores, de um network também, mas é uma organização que estuda o simbolismo. Você não pode falar em magia dentro de um templo maçônico. A
para a maioria dos templos maçons, falei magia é palavrão, tá? E a maçonaria, ela tem uma outra conotação, né, simbólica. Ela está, muitas vezes, ela esteve ligada no poder, nos Estados Unidos, é óbvio, desde o início dos tempos, lá no início, você vê símbolos maçônicos, na nota de $1 você vê símbolos maçônicos. Aqui no Brasil também, Dom Pedro I era um mestre maçom 33 graus. Então, a maçonaria sempre teve envolta também nos bastidores do poder, mas não é uma organização como alguns querem pressupor que a maçonaria domina tudo e manda tudo. Não, não é bem assim. Ela tem o seu jogo de influência, que na verdade o conceito de maçonaria é a lapidação da pedra bruta, porque o ser humano se torna um ser humano melhor. Né? Mas a gente não pode dizer, porque ser humano, né, a humanidade, o ser humano não é legal, como diz aquela música. Né? Então tem bons maçons e maus maçons, como tem bons esoteristas, maus esoteristas, bons médicos, maus médicos. Isso está em qualquer situação. Né? Então, é só para dar um parecer aí sobre maçonaria, mas muitas vezes apague essa ideia que você vai entrar na maçonaria e vai aprender magia. Não vai aprender. Simbolismo você pode aprender. Magia você não vai aprender dentro de nenhuma loja maçônica. Tá certo? Só para esclarecer. Certo? O Rick está perguntando sobre a magia Goethe. Sim, a gente ensina Goethe e agora vai ter um curso, provavelmente em agosto ou setembro. Joselia, dia 15 do dia 22 de julho, nós vamos fazer vários cursos, né? Ele está respondendo sobre a maçonaria. Vem aí em Paraty, né? Vem aqui em Paraty que o caldeirão vai ferver. Vai ferver, você quer aprender magia... desculpa, Joselias, né? Você quer aprender magia do dia 15 a 22, esse programa vai ter uma semana de eventos, tá? E a Goécia vai ficar, então, para provavelmente agosto ou setembro, tá? E o pessoal já está pedindo um novo curso. E aí a gente vai ver a nossa disponibilidade. Neste mês também vai ter o curso dos dragões. O curso dos dragões eu estou demorando porque eu estou reeditando ele para ficar melhor ainda, mais prático para o pessoal que vem nessa nova turma, né? Porque a gente já fez ele outras vezes, então eu tô vendo onde que a gente pode onde a gente pode melhorar para ficar melhor ainda para os próximos que vierem, né? É isso aí. Aí o Rick Mendes está perguntando exatamente sobre a Goécia, se a gente ensina a Goécia. O Rick, nós começamos com Goécia. No Brasil ninguém falava de magia de Goécia, nem de curso presencial de Goécia, nem nada. Se existia alguma vez, se falava de clavículas, alguma coisa assim, mas ninguém... E nós, há 10 anos atrás, mais ou menos? 13 anos. Quase 13 anos atrás, nós fizemos o primeiro curso presencial, que chamava-se Arte Mágica de Conjurar, onde a gente ensinava Goécia, e fizemos uma evocação ao vivo dentro de um templo maçônico para quase 60 pessoas. 64 pessoas. Tá? Então, só para você... entender, antes da IE Caminhos da Tradição, que traduziu 20 grimórios pela primeira vez na língua portuguesa, lançou curso de Goécia, um curso didático, entendeu? Esse curso de Goécia, primeiro, foi fantástico. E eu falei assim, nunca mais eu vou fazer isso. Porque 4 pessoas desmaiaram. A sorte nossa é que tinham 2 médicos alunos presentes. Mas 4 pessoas desmaiaram, outras... caíram e não conseguiam levantar de tanto medo que ficaram quando o Daimon se materializou praticamente, né? Ele se manifestou muito fortemente no templo, acho que tinha muita gente até, né, doando energia, e ele se manifestou e as pessoas ficaram muito apavoradas. Inclusive tinha um aluno nosso, né, que já era de um tempo, aluno, ele pagou o Francisco um dinheiro que a gente não pediu nada. Ele falou assim, olha, por favor, nunca mais olhe na minha cara, não faça nenhum mal para mim. E a gente eu devolvi o dinheiro, ele redepositou na conta, era um valor até razoável. Ele falou, não, fica de doação para a escola, eu não quero mais ir, mas me deixa em paz. De tão amedrontado que ele ficou. A gente não vai fazer nada contra você. Eu falei, eu não vou fazer nada, né? Eu sei que eu brinquei com ele, assim, durante o curso, um pouquinho antes, eu disse para ele assim, ele se chamava Marcelo.
se eu correr, Marcela, porque ferrou, se eu correr, você sai correndo também. Ele falou assim, não, você não está preparado, não. Eu falei de brincadeira, né? Porque eu sou terrível, brincando. Mas ele ficou tão apavorado, tão apavorado. Ele era uma pessoa assim, já meio apavorado. Ele já tinha problema de síndrome de pânico, né? É. Ele ficou tão apavorado que ele ficou parecendo um autista assim. Isto não é para mim. Isto não é para mim. Durante toda a evocação. Durante toda a evocação, depois ele quase desmaiou, passou mal também. Foi uma correria aquele dia. Mas foi legal. Depois disso, demorou um bom tempo, uns meses, a gente não fez o curso de novo, porque a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa com alguém, né, durante a evocação. Mas depois a gente começou a fazer mais suave, né? Eu pedia para o Daimon ser mais suave e não causar tanto escândalo daquele jeito, porque aquele dia foi terrível mesmo. Mas a gente estava falando de feitiçaria. Eu acho que a gente não deve perder o foco da nossa live. E é importante também responder a pergunta do Carlos Araújo aqui. É necessário ter fé para que a magia aconteça? Eu não tenho tanta fé, mas eu acredito. Deixa eu responder sobre fé. Então vai. Fé, a gente sempre diz assim, olha, fé, o ocultista não tem fé. Fé é uma coisa cega, que a gente acredita sem questionar, né? Como a gente vai na igreja, você não pode questionar, você tem que simplesmente ter fé. Eu não tenho fé, mas eu acredito naquilo que eu já provei a existência. Então, eu acredito quando eu faço uma magia que ela vai dar certo, porque eu sei que aquela força que eu estou evocando, que aquela entidade que eu estou evocando existe e eu acredito nela. Então, isso é a minha fé. Eu acredito e não ponho em dúvida a minha magia, porque eu confio no que eu faço, confio na entidade que está presente, sei o que estou fazendo. Então é uma fé diferente, não é aquela fé cega que você faz será que vai dar certo porque eu acredito que é um santo ou alguma coisa, e nem é uma coisa assim, tenho fé, mas é uma fé consciente, né? Uma fé no que eu sei que existe, que há. Não é uma fé cega, diferente de fé de igreja. Né? Posso complementar? Pode. Então, a fé, a primeira coisa, Cássio, que quando você fala de fé... Quando você fala de fé... Só concluindo minha pensamento. Quando você presenciou e experimentou alguma coisa que você viu, então não sobra dúvidas, não tem sombra de dúvidas para a sua fé. Então, aí você vai acreditar no que você está fazendo. Quando você não tem nenhum contato verdadeiro, né, espiritual, então acho que isso aí não é fé, você tem uma fé vaga. Você vai fazer um ritual. A primeira coisa que você vai pensar, que você precisa ter fé no que você vai fazer, ou seja, você tem que acreditar, a fé, vamos falar em acreditar. Você tem que acreditar que é possível realizar o seu intento. Lembra que eu falei em feitiçaria? A arte do intento, esse é o intento. Então o seu intento é esse, realizar aquele ritual porque você precisa de um emprego novo, tá? Então, Carlos, você vai fazer um ritual, você vai pegar, de repente, vai invocar uma divindade que possa trabalhar na área de finanças, ou vai trabalhar com magia planetária, planeta Júpiter, por exemplo, né, que seria talvez mais adequado para a parte de finanças. Sol. Né, o Sol também. Enfim, você tem que ter entendimento, então aí é conhecimento. Então a fé também não entrou, porque a fé ela é cega. O pastor, o padre, não sei o que, fala, acredita porque é isso, isso e isso. Mas o mistério ele não quer explicar, porque eu disse que o mistério não é acessível para as pessoas comuns. Então não é para explicar sobre os mistérios. Né? Agora a gente faz exatamente o contrário, você vai ter um entendimento do que você está fazendo. Então você vai aplicar a energia correta, o conhecimento correto, vai acender velas, perfumes apropriados, tudo você vai montar uma estrutura mágica na hora de realizar o ritual, ou oferendas para uma divindade, para poder conseguir aquilo que você está querendo. Depende da magia que você vai fazer. Você pode usar bruxaria, você pode usar magia cerimonial, depende do que você vai fazer. Então, mas você tem que ter conhecimento para fazer. Então, você está acreditando. E você não pode deixar de acreditar, porque depois de você terminar o ritual, se você falar, será que vai dar certo? Você jogou tudo pela janela.
né? Você não pode, você tem que focar, acreditar, saber o que você está fazendo, porque o que acontece, né, Gi? Muitas vezes a pessoa, você vê cada barbaridade, olha, eu fiz assim, assim, não deu certo. Mas quando esse assim, assim, falou tudo errado, fez ao contrário. Tem aquele caso do rapaz que jogou a moça na correnteza. Conta isso daí, só para... Ele disse para mim que já era um mago, que ele não queria comprar o curso, porque ele já era mago, ele já sabia fazer, só não sabia onde ele tinha errado. Mas ele fez um trabalho para a moça, ele estava namorando, estava tudo bem, só queria que melhorasse. Só que ele fez um trabalho e colocou uma cestinha, alguma coisa assim, e pôs na correnteza e desceu a cachoeira abaixo. E desse dia em diante, nunca mais ela voltou. Ela largou dele. Ele fez ao contrário, entendeu? Ele despachou ela e ela foi embora. Ele achou, não sei o que passou na cabeça dele. Então, Carlos, aí é que tá, é a falta de entendimento. Se você tem entendimento, o que ele estava funcionar. dizendo, assim, de você não pode pôr em dúvida. Tudo que você faz, você constrói. Quando você está fazendo um ritual, você está construindo no seu plano mental e no plano espiritual, né, no astral, que você usa através dos simbolismos e da sua mente. Então você está construindo a realidade nesses planos para que ela se manifeste no plano físico. Essa realidade precisa ser verdade no plano astral, no plano mental, para que seja verdade no plano físico. Então, a partir do momento que você duvidou, você pôs realmente tudo a perder. Você precisa criar. Então, você sabe que aquilo vai se manifestar porque você criou. Você não estava brincando ali, você estava realmente criando alguma coisa. A gente sempre fala, dentro do círculo mágico, você é Deus. Ali você cria e destrói. Então, o que você fez ali não foi brincadeira, está feito. Entendeu? Por isso você tem que fazer com sabedoria. E você atua no plano mental. Você criou aquilo no astral. Astral e físico, né? 3 planos. Você tem que criou o teu mental você tem que ser forte, né? Seu mental focado em 3 aquilo, planos. Na verdade, o seu mental criou, jogou no astral, e então o astral vai jogar para o plano físico e vai concretizar aqui na Terra o seu desejo. Isso é um ritual, é por isso que tem todo esse simbolismo, essa correspondência com todos os astros, horários, ervas, perfumes, tudo, para que dê certo, para que todas as energias presentes, então, trabalhem para a realização do seu desejo. E quanto mais correspondência você criar, melhor ainda. É aí que o seu desejo vai ter força, porque todas as forças estão de acordo com o seu desejo, então o seu desejo vai realizar. Bom, só então terminando aqui o Rick, Goécia é perigosa, traz algum mal, se for mal praticada? O astral sempre vai responder, o Rick, se você não souber o que você está fazendo, como já aconteceram com pessoas que a gente já contou em outras lives, em que a pessoa não soube o que fazer, ela não se preocupou com o círculo mágico, ela largou tudo no meio do caminho porque ela achou que ela não viu nada e ficou apanhando a noite inteira, ficou sofrendo a noite inteira com isso. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu já vi casos aqui até de uma aluna que eu disse, não faz, você não está preparada, vamos treinar, vamos fazer o curso juntas, presencial. Ela foi lá e fez e deu tudo errado na vida dela. Não foi uma coisa que ela sofreu uma noite apanhando, não. Ela sofreu, ela perdeu o casamento dela, ela capotou carro, ela se machucou, teve que fazer cirurgia na clavícula, o que para mim isso é mais que um sinal que ela não prestou muita atenção, né? Na clavícula, ela perdeu o marido, perdeu o guarda dos filhos, a vida dela virou do avesso. E essa mulher que era uma pessoa super distinta, séria, com um bom emprego, trabalhava no governo, né? Alguma coisa federal mesmo, virou pior do que uma pombogira, mais assim, daquelas escandalosas. A pessoa ficou outra, completamente do avesso, irreconhecível. E eu tenho certeza que tudo isso começou a partir do momento que ela fez uma evocação errada dentro da casa dela. E acabou com a vida dela. A Sandra Sade, ela perguntou um pouquinho antes ali sobre sortilégio. Sortilégio é um encantamento, né? Ela perguntou se podia falar um pouquinho sobre sortilégios. Sortilégios são encantamentos e magias que a gente faz
sem evocar espíritos. Então aí você vai utilizar-se das coisas da natureza, ervas e cristais, plantas, madeiras, coisas que existem na natureza, e você vai imantar esses objetos com o teu desejo, né? O teu pensamento, a tua força mental, e para essas coisas. E cria, tecnicamente agora falando, cria uma forma pensamento que vai agir para aquela finalidade que você focou o seu desejo, né? Então é o objeto do desejo que você focou, então o encantamento ele vai funcionar. Aí então, vai criar uma energia. Cria uma energia, né? sempre girando, né? Para criar energia com a varinha e tal, né? E aí vamos supor que você encantou um objeto, e esse objeto, por exemplo, aqui, onde você colocar ele vai ficar emanando aquela energia para afetar a pessoa que você quer. Pode ser para o amor, pode ser para qualquer coisa. A Kelly também perguntou sobre se tem algum problema trabalhar com várias vertentes da magia. Kelly, você dominando não tem problema, e você respeitando, né, os horários e os locais, não Mas misturar. não misture, não faça essa besteira que eu já fiz. Agora tem coisa não que misture. não dá certo, né, também, que aí trabalhar com entidades contrárias, você sabe que não batem, né, você também não vai fazer isso, né, querer agradar tudo, né, não tem jeito de trabalhar com tudo, né, mas dá para trabalhar com várias vertentes, desde que respeite os horários e locais e não misture as coisas. Não misture. Olha, tira uma coisa da cabeça que há muitos anos atrás eu tinha na minha mente. Eu falava, a grande mãe, tá? Então a grande deusa é a grande mãe, tá certo? Então ela é todas as deusas. Tudo bem, num ponto, tá certo. Então ela pode ser Ísis, ela pode ser Iemanjá, ela pode ser tudo. Mas acontece o seguinte, você não pode trabalhar com as vertentes das egrégoras que têm determinadas energias da própria egrégora e da própria corrente espiritual, que é diferente. Então a corrente de Iemanjá é uma. A corrente no paganismo da deusa, a grande deusa, né, que você... Artemis, a Diana... Então é outra corrente espiritual. Você não pode misturar as estações. Se você misturar, achar que Marte é Ogum... então eu vou misturar tudo, vou acender, né? Ou como o pessoal faz comumente, demônios são Exus. Nossa. Isso está errado, não tem nada a ver uma coisa com outra, nada a ver uma coisa com outra. Então não pode misturar as estações. Se você tem um altar para Iemanjá, está ali. O altar para a deusa Diana, está lá do outro lado, não pode misturar as estações. Não faço isso porque pegou fogo. Olha, gente, pegou fogo, eu fiz uma oferenda, né, para Deus. Eu fiz um sabá, na época a gente morou sozinhos, eu montei um altar com oferendas para os deuses pagãos, e o Francisco fez uma oferenda para Iemanjá em cima do meu altar. E eu falei, não vai dar certo. Ele, não, mas a deusa... É uma só. Pegou fogo, pessoal. Pegou fogo, olha, foi por um triz que se a gente não corresse para apagar. Isso porque a gente acendia vela ali todo dia, mas pegou um fogo. Que a gente precisou de mangueira para apagar, quase que queimou todos os nossos livros, quase que pegou fogo na casa inteira, foi grave. Então não misturem, nunca mais a gente fez isso. E esse negócio também, a gente tem o nosso templo, o templo negro que a gente chama, que é onde a gente trabalha com os daimons. Também uma vez, quando ainda não tinha a nossa quimbanda, eu fui fazer um negócio nesse templo. Eu fechei o altar, que a gente tinha uma cortina assim na frente, onde estavam, né? E pedi licença para trabalhar. E coloquei o negócio, foi para minha Pombogira, lá do lado de fora, praticamente. Quem conheceu outro tempo sabia que tinha uma cortina no altar, tinha um portal que entrava dentro do círculo mágico, e daí pro lado de fora desse portal ainda tinha uma cortina que eu fechei, e ali eu fiz um trabalho com a minha Pombogira. Pois aconteceu uma coisa, que puxaram a toalha da minha mesa e derrubou tudo no chão. Depois eu escutei o negócio caindo lá dentro, como foi uma briga. A minha Pombogira falou assim, só escutei a dona Sete falando assim, foram eles que começaram. Eu sei que é uma briga. Não pode misturar. Não pode misturar de jeito nenhum, nunca mais. Isso porque eu pedi licença, fechei todas as cortinas e tal, né? Não dá certo.
Então, hoje a gente tem aqui na escola, a gente já está com tudo montado de novo, já tem nosso Templo Negro, nossa Quimbanda para outro lugar, nosso Voodoo em outro lugar, a Umbanda, os guias que a gente trata em outros lugares, paganismo em outro. Vão ver, se vier aqui, vocês vão ver vários templos aqui. Tudo separado. Tudo separado, Cada os templos são separados. Sua, né? Tem alguns, por exemplo, draconiano, que a gente também, eles são terríveis, não gosta que misture com nada. Mas, assim, não pode, a gente pode trabalhar com eles no Templo Negro, mas não pode usar nenhuma ferramenta que usa para outras entidades. Então, gente, é uma loucura. Por isso que a nossa mudança aqui para Paraty precisou de uma carreta. A gente veio com 2 caminhões e agora ainda vamos buscar mais um terceiro caminhão que ainda está lá. De tanto instrumento mágico, de tanta coisa que a gente tem por causa desse negócio de misturar. Não pode misturar nada. Nada porque dá briga. Uma vez também eu deixei o negócio do culto de Obeia, que é um outro culto que a gente também é iniciado. Tinha um altarzinho, eu coloquei dos dragões. Um atame dos dragões, eu coloquei lá na pressa. Eu passei assim correndo e deixei. Pois a escola estava cheia de gente se iniciando aquele dia. Todo mundo escutou, o negócio caiu sozinho, um estouro lá no andar de cima, na IE, por causa de que eu coloquei sem pensar assim na pressa que eu passei, o meu atame do dragão. Eu coloquei em cima desse altar do culto de Obeia. Então é complicado mesmo esse negócio de cruzar energias, né? Como eles dizem por aí. Você não pode. E outra coisa que eu também não aconselho ninguém é pedir a mesma coisa para 2 entidades diferentes. Se pediu aqui para o seu Exu um negócio, você não vai lá na igreja rezar para outro santo fazer a mesma coisa que o Exu, não vai pedir para o Daimon fazer a mesma coisa. Isso é falta de respeito, é falta de confiança. É a mesma coisa que você falar, ele não vai me atender, então eu vou pedir para outro. Você não está confiando nele, não faça isso. Você esperou, vamos supor, você pediu, ele não atendeu, deu 20 dias lá, não aconteceu nada. Então você vai pensar, não, ele não tem energia, não é o ramo dele, ele não conseguiu fazer isso por mim, vou pedir para outro, mas junto não, espera um pouco, né, gente? Tem que ter respeito, muito respeito pelas entidades espirituais. As pessoas, vocês devem pensar que eles são pessoas, só são pessoas que estão em outro plano. Então daí fica mais fácil de vocês entenderem e não faça para eles o que vocês não gostariam que eles fizessem, que uma pessoa fizesse para você. Ela te chama, pede uma coisa, depois chama o teu concorrente, pede a mesma coisa, depois não te paga, né? Que as pessoas fazem isso, né? Com certeza. Então tem que ter respeito. Você contratou uma entidade. É a mesma coisa que contratar um profissional, trate-o com respeito. Isso aí. Né? E mesmo quando você evoca um Daimon, também não fica colocando espada no selo, obrigando a nada, porque isso... Vamos falar uma coisa legal de bruxaria? Que todo bruxo, todo feiticeiro, ele tem um animal de poder, ele tem um espírito familiar que ele desenvolve para poder fazer as magias dele. Isso nós vamos ensinar no curso. Nós vamos ensinar no curso. E o pessoal faz uma confusão aí, porque eu estou vendo, ó, guardião é Exu, anjo da guarda ou dragão? Guardião, espírito familiar, o seu guardião pessoal, não é... Pode até ser... Um Exu pode ser um guardião. Mas quando você faz o trabalho dentro do aspecto da feitiçaria e tudo mais... O guardião é outro, é um mensageiro. É o corvo que nós vamos ensinar você a trabalhar com ele. É um mensageiro que é o amigo fiel, né? Ele é o espírito que vai te ajudar. É teu braço direito. Você pode pedir várias coisas para ele. Por exemplo, ele ir distante, ver o que está acontecendo no lugar de falar. Ele é o fofoqueiro, né? Eu digo que o meu é o meu fofoqueiro. Ele conta tudo para mim. Ele vai longe, fala, ensina. Ele é um ser que tem muito conhecimento de magia. Ele já me ensinou muita magia. O meu já salvou a minha vida. Uma vez eu estava dirigindo em Nova York, numa pista que acho que era 5 carros, assim, um do lado do outro, assim, ou 4, não lembro direito. Sei que, a hora que abriu o sinal, eu ouvi um grito tão alto dentro do carro que eu não saí. Falou, não, eu não saí com o carro.
E nessa que eu não saí com o carro, eu atrasei, passou um carro no sinal vermelho com tudo, e envolveram 3 carros numa batida horrível, morreram pessoas, e parou isso aqui, ó, do meu carro, eu estava parada, assim, ó, não saí do lugar. Se eu tivesse saído, provavelmente teria batido, meu carro era o primeiro, eu provavelmente estaria morta agora, mas ele já salvou minha vida, né? O espírito, esse mensageiro... A importância do mago ter o espírito familiar, que pode ser, é um espírito familiar. Vamos classificar com Exu, ou com isso, ou, né? É o espírito familiar. Isso vocês vão aprender a desenvolver, né? O Michael está falando sobre a lei tríplice. A lei tríplice é uma coisa super... Que, olha, eu vou falar a verdade assim para vocês. O Wicano não entende o que é a lei tríplice. Todo Wicano pensa que a lei tríplice é uma lei de retorno que vai devolver 3 vezes para você o que você fez. Eu vou te falar o que é a lei tríplice. A lei tríplice é o seguinte: você atua em 3 níveis, mental, espiritual e físico. Você fez uma ação, você vai receber o reflexo no mental, no físico e no espiritual. Isso é o tríplice da bruxaria. Essa é a tríplice. Essa, não é que você vai... Eu fiz um mal e vou receber 3 vezes o mal. Você vai receber a nível físico, mental e espiritual. Isso aí nada a ver. Que não souberam explicar, né, até hoje. Esse é o verdadeiro retorno. Isso é natural. Tudo que você faz... Você vai receber um retorno físico, mental e espiritual, porque você é um ser que atua no campo físico, mental e espiritual. Então, é melhor a pessoa começar a entender isso, né? O que é essa lei tríplice e perder o medo, né, do castigo divino. A gente não está aqui, gente, com um ser perseguidor que vai te por toda parte. Não, você fez isso, você vai pagar de qualquer jeito, Você está sobre leis universais. Essas leis bastam para que você receba o retorno do que você faz. Agora, em se falando de magia, né? Vamos falar, a pessoa, ela é sem vergonha, vamos supor, a pessoa que ele é ladrão, ele mata, acontece isso, não quer dizer que ele vai morrer porque mataram ele, que ele vai ser assaltado assim numa coisa... O conceito não é olho por olho, dente por olho por dente. olho, perseguição, você então vai morrer porque você matou. Ou na outra vida você vai ser o pai daquele que você matou. Não é isso a lei. A lei é o seguinte: você fez uma ação, você sentiu culpado, você sentiu a energia, você atrai uma energia para você. E você vai receber isso no seu físico, no seu mental, no seu espiritual. Você não vai ficar imune, você não consegue, porque você tem livre-arbítrio, você tem consciência e você sabe distinguir o que é bem do que é mal. Então você vai receber o retorno, quer queira, quer não queira, você vai sentir o que você fez. Isso é a lei do retorno. Em se falando de magia, quando eu estou movendo uma magia, consciente do que eu estou fazendo, eu sei que essa magia vai voltar, que essa energia que eu lancei vai voltar. Só que eu também sei com que intensidade, porque ela é uma constante, isso é física. E sei quando, e sei reaproveitar, porque energia é uma coisa transmutável, né? Todo mundo já acendeu uma velinha violeta para transmutar energia, já fez alguma coisa no ambiente para melhorar a energia do local? Com certeza. Você muda a energia. Para mudar. Então, quando você faz uma magia e vai receber a tal lei do retorno, todo mundo tem medo, existem formas de você transmutar essa lei do retorno, de você absorver essa energia e reutilizá-la. Isso é o que os magos fazem. É para isso que os magos de todos os tempos estudaram e se prepararam. Agora, é óbvio que igrejas e outros locais vai falar para os fiéis: não faça isso porque você vai ser castigado. Porque é difícil. Nem todos são como vocês, aprendizes. Nem todos são bruxos que vão entender, que têm a mente aberta para falar assim: olha, a energia vai explicar... As pessoas, elas têm necessidade, o ser humano, ele tem a necessidade de criar um personagem
que fique delimitando o que ele vai fazer ou que fique vigiando. Os esoteristas, muitos esoteristas, criaram o senhor do karma. Então o senhor do karma ele está me olhando. Se eu errar, o senhor do karma vai me punir. Então, qual que é o conceito que mudou com relação à igreja, ou que mudou? Não mudou nada. Ela só mudou de figura, a figuração. Entendeu? E não é nada disso, pessoal. Não tem ninguém para punir vocês. Lei universal. É a energia que você gera, é uma lei de ação e reação. Você joga uma pedra no lago, ela faz isso aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Depois ela vai fazer isso aqui, ela volta para o centro. Joga uma pedra num laguinho assim, você vai ver que vai voltar. Quando você volta, se você transmutar essa energia, isto não vai te atingir de maneira maléfica. Agora, eu falo sempre uma coisa. Poxa, eu chego na minha casa, eu sei que tem um bandido, um assaltante. Tá lá, vai ameaçar a minha família, né? Vai fazer mal para minha família, vai causar algum tipo de violência. Supondo que eu esteja armado, ou de alguma maneira eu o domine, ou estando armado, eu faço alguma coisa que o ladrão venha a morrer. Agora quer dizer, então, a lei tríplice, vai vir 3 bandidos, vai me matar? Porque eu livrei minha família? O que eu obtive de crédito com a ajuda, com aquilo, com a energia que eu fiz defendendo a minha família, aquela ação me deu uma reação muito mais intensa do que um único personagem que estava tentando destruir toda a minha família. Então não é bem assim como funciona. Porque se você fica, lei tríplice, então você vai acreditar que se você defender a tua família, então você vai ser punido 3 vezes. Você está defendendo a sua família? Como é que faz? E também a gente tem que ver que esse negócio de bem e mal é relativo. É relativo. Você acha que você matar o bandido que está lá querendo matar a sua família é um bem ou é um mal? Porque você fez mal para o bandido, mas você fez um bem para sua família. Então, uma coisa é contrária à outra. Bem e mal, humanos, é uma coisa relativa, que vai de cada um. O que é bom para você é mal para o outro. Sempre assim. Sempre o que é bom para mim é mal para alguém. O que é bom para o outro é mal para mim. Sempre. Isso aí é uma coisa humana. A gente tem que elevar nossa mente acima das coisas humanas em relação ao universo. Então, vamos ver. O que é bom no universo? É bom o que mantém o equilíbrio. O que não destrói o universo, o que mantém o equilíbrio é bom para o universo. Nós somos um grãozinho de areia. Eu brigar com uma pessoa ou algo assim é um grãozinho de areia perto do universo para vir um senhor do karma me perseguir por causa disso. Eu não estou tirando o equilíbrio. Enquanto eu não estou mexendo no equilíbrio, ele não virá me perseguir. Isso aí vai ser uma lei de retorno, que eu mesmo vou ter que saber lidar. Então, se eu não estou preparada para matar uma pessoa, não mate uma pessoa, porque depois, o que é essa lei? O que eu vou receber de lei? Se eu matar uma pessoa, eu vou ficar traumatizada, porque eu vou me sentir culpada, porque eu vou ter pesadelo toda noite, eu vou ficar vendo o espírito da pessoa. Isso já é o retorno horrível que você teve por estar despreparado. Então, eu acredito, assim, que você só pode fazer o que você está preparado e está pronto para receber o retorno. E você é o que você emana, né? Então as pessoas, por exemplo, alguém está fazendo sucesso, aí você fica com inveja daquela pessoa. Então você não consegue se controlar com a inveja que você tem porque aquela pessoa está fazendo sucesso e de repente você também é cantor igual ela e não faz o mesmo sucesso que ela está fazendo. Aí você começa a emanar uma energia. Aquela densidade vai te atingir a você mesmo, porque você só está baixando o teu nível de densidade, entendeu? Ao invés de você tentar ver como que aquela pessoa consegue elevar o nível de densidade dela para se tornar pública, se tornar uma pessoa popular e tudo mais, não, a pessoa fica carrancuda, ela prefere criar, aí, puxa, eu vou descobrir alguma coisa na vida dessa pessoa, vou falar mal dela, eu vou inventar coisas e entendeu? Enfim, hoje é o que mais tem. A internet facilitou muito isso. Antigamente a pessoa tinha que ir num jornal e inventar uma história. Hoje qualquer lugar publica, cria um blog, publica um monte de mentira, um monte de coisa. Então é isso aí, pessoal. Você é o que você emana. Se você emana inveja, você vai estar polarizado com inveja. Se você emana ódio, você vai estar polarizado com ódio. O que você emana vai atingir você primeiro. Porque você é um eletromagnetismo. Você vai atrair.
Porque você não está melhorando os teus padrões, você não está transmutando aquilo. Você não está, por exemplo, no caso do bandido, você não está, puxa, eu defendi minha família, só, puxa, que legal, tal, defendeu a família. É diferente, entendeu? É outra história. As leis universais, elas existem, tem um padrão que move o universo. O universo ele tem emanações de um poder criador. Esse poder criador é positivo, é negativo, é masculino, é feminino. O que ele emana? Vida. Ele emana o quê? Principalmente vida, ordenamento da ordem sobre o caos. Por exemplo, o planeta Terra, 2 bilhões de anos, não tinha condição de habitar a vida. Hoje já tem. Então, por quê? Porque é a emanação da vida. Você vê uma sementinha que você põe num escuro com aquela experiência que põe uma luzinha, né? Abre uma portinha, a plantinha vai germinar, ela vai fazer uma curva e vai buscar a luz. Entendeu? Então, é isso que é. O universo é vida. Tudo que existe, instintivamente, nós estamos lá na nossa ancestralidade, a primeira coisa é o nosso instinto de preservação. Isso é uma lei universal. Entendeu? Agora, os padrões, todas as coisas que a sociedade criou, é a sociedade que criou. A sociedade criou Bíblia, a sociedade criou religião, a sociedade criou Deus do jeito que ela quis. O Alá de um não é o Deus do outro. Tudo para dominar cada um para quê? as massas. Para dominar as massas. Não é o que nós falamos. O único jeito que você tem de sair disso é estudando, é se libertando da Matrix. Vai acabar a bateria. Vai acabar. Então nós vamos, a bateria do meu celular, nós vamos só carregar aqui um pouquinho, gente, porque a gente já falou tanto que está até acabando a bateria. Vamos aqui. Não acaba. Vamos ver se consegue continuar aqui, colocando o cabo do outro lado. Aí, pronto. O único jeito, então, que a gente tem de se livrar, gente, Pronto. se livrar desses conceitos e também se livrar das nossas próprias limitações que nasceram com a gente por causa do jeito que a gente foi criado, é estudando, porque senão eu posso falar 1000 vezes aqui para você que você vai continuar com medo do inferno, você vai continuar com medo do pecado, vai continuar com medo, e o medo não vai deixar você evoluir. Você só vai se libertar disso quando você tiver experiências, quando você vê coisas e sentir coisas dentro de um ritual, dentro da prática da sua vida, e você vê que isso que eu estou falando é verdade. Você precisa sentir essas coisas. Não adianta, eu posso falar o que for para você aqui, que você vai continuar assim. Então, a única coisa que eu posso falar para vocês, a vida nossa não é Papai Noel, assim, você foi bonzinho, você vai ganhar presente de Natal. Se você não foi, você foi malzinho, não, a magia, você vai ser castigado, vai vir o Krampus, o Krampus no final. Não é assim. Por isso que a gente vê tanta gente que a gente considera mal, canalha, só subindo na vida, e gente boa se ferrando. Por quê? Porque é burro. Porque bondade não tem nada a ver com merecimento. E é tão burro, às vezes, a pessoa faz tanta coisa para ajudar os outros e deixa levar, e que os outros só passam a perna, que às vezes eu falo assim, a pessoa merece sofrer. Porque ela poderia estar fazendo, pensando nela, na família dela, estar ajudando gente que não merece. Aí você fala, cadê então a lei do retorno? Cadê a lei do karma? O karma tem a ver com a inteligência. Você deve ser inteligente para você merecer ter sucesso, não bonzinho. Você deve se esforçar, não importa se é para o bem ou para o mal. Não importa, você vai ter sucesso quem se esforça mais. Essa é a verdade. E nua e crua. E não adianta falar que eu sou má, que eu sou demoníaca, eu sou realista. Quem se esforça mais vence. Você não vence nenhum concurso público, você não ganha nenhum cargo se você for bonzinho, sim, se você estudar, se você fizer uma magia, se você conhece uma pessoa que te indica, é sempre quem se esforça. Olha o mundo. Quem domina o mundo? Os Estados Unidos, tá? Da América, é um país que domina o mundo, certo? Eles dominam o mundo. O poderio militar americano é imbatível. Você acha que os americanos são bonzinhos? Eles dominam o mundo e eles são bonzinhos? Os americanos vivem muito bem, muito melhor que nós.
Eu não estou fazendo apologia a viver na América, pelo contrário, eu gostaria de ver o Brasil melhorar. Mas é uma realidade. Lógico que eles têm os problemas deles, sem dúvida nenhuma. Mas eles têm o domínio do mundo. Eles têm. A China, ela tem o poderio econômico e militar também. Eles são bonzinhos? Não são bonzinhos. Entendeu? Então aí é que está. Aí é que está a coisa. É uma coisa que eu costumo sempre falar. Você tem que ser impecável, não é bonzinho. É impecável. Na sua atitude você não pode errar. É o jogo de xadrez que a Gisele estava falando outro dia. Até acho que no texto, né, que escreveu. É o jogo de xadrez. Você dá o lance errado, entendeu? Você está perdendo a partida. Aí você tem que esperar que o outro adversário dê um lance errado também. Porque senão você vai perder a partida. Aí é que está. Então você não pode errar, tem que ser impecável. Então as pessoas têm sucesso porque são impecáveis. Porque elas focam o que elas querem. E se for fazer magia, ela move o desejo dela, ela cria uma ação e a reação ela propaga. Ela vai atrás, ela não fica sentada na cadeira. Ah, que dê certo, que tudo dê certo, vai ter que dar certo, entendeu? Não, ela propaga e vai atrás. Eu preciso arrumar emprego, então eu vou fazer um currículo maravilhoso, vou encantar esse currículo, que quando chegar ali pro cara que vai me contratar, vai ter alguma coisa ali, uma marca d'água, sei lá, qualquer coisa, vai encantar a pessoa. Então a pessoa, puxa, eu preciso contratar esse cara é maravilhoso. Então fazer uma magia em si que emana um glamour. Um glamour, um mas... pantáculo, de repente vai mudar a tua estrutura energética. É isso que é magia. As pessoas acham que magia acende uma vela, agora vamos esperar, cruza o braço, assim, ó. Agora vamos esperar acontecer. Não é isso. O negócio põe na mão de Deus também. Que põe na mão de Deus nada. Deus te deu mão, filhinho. Não põe na mão de Deus. Use as suas. Deus te deu mão, te deu certo. Olha aqui as nossas mãos. Né? Tem mão de Deus nada. Deus não quer saber. Deus não está no comando nada. Você que tem que estar no comando. Põe isso na cabeça. Me irrita essa frase que Deus está no comando. Deus deixou as leis e você está sujeito a elas. Essa é a lei de Deus. É a lei da natureza. Por isso que nós, os bruxos, o nosso templo é a natureza. O resto é com você. Agora, se o outro está te fazendo mal, proteja. Se você tem perna, tem mão. Ah, por que o outro conquistou? O outro me bateu, me destruiu e ainda ficou com tudo e Deus não fez nenhuma... a esperança de que numa próxima vida ele vai sofrer. Ou lá no astral ele vai sofrer. Isso aí, gente, é coisa da igreja, é coisa das religiões para dominar o povo. Seja humilde, seja fraco, não revide. Deixe que os fortes não vão entrar no céu. Que se dane. Vamos ver depois que a gente morrer céu, esse negócio de céu depois. A gente está aqui agora e a nossa vida tem que ser boa. Exato, aqui. Nós temos que dar o nosso melhor, pessoal. Existe vida antes da morte, como já disse o Paulo Coelho. Foi a melhor frase do Paulo Coelho. Existe vida antes da morte. É perfeita essa frase. Essa é a frase perfeita. Perfeita. Não vamos ficar esperando morrer para ter recompensas. E outra nós temos coisa, que viver pessoal, aqui agora e bem. Eu não falo por nós que temos uma instituição de ensino. O conhecimento é que liberta, pessoal. O pessoal tem gente falando aqui, o Rick e tal, como faço para aprender, não sei o quê. Pessoal, tem que aprender. É o conhecimento que liberta você da escravidão dos sentidos, da massa de conformismo, dos preconceitos. É só o conhecimento e aplicação prática. Como a Gisele falou, quando você aplica e tem o resultado na magia, você fala assim, eu não preciso ter fé, porque eu experimentei. A experimentação transmuta a sua fé, entendeu? Porque você experimentou, então você não precisa ter fé. Eu acredito porque eu acredito. Por que eu acredito? Eu acredito porque eu experimentei. É um campo de experimentação. As ciências metafísicas, a ciência ocultista, ela é um campo de experimentação. Então, se você não aplica, você não obtém resultado. Se não tem ação e reação, você não obtém resultado. Se não tem conhecimento, não tem resultados. É isso que a gente orienta aqui, para que vocês tenham resultados. Nós queremos que vocês tenham resultados. Porque o manancial está aí, o universo está para todo mundo, o sol nasce para todo mundo todo dia. Todo dia o sol nasce para todo mundo, não nasce? Né? Todo mundo tem água potável, de repente você pode ir numa cachoeira com água potável, beber daquela água. A natureza está te dando tudo. Tem frutas na árvore que você pode... Aqui tem um belo coqueiro, inclusive, né? Que você pode tomar água de coco aqui. Mas está lá, fornecendo para você.
E você não percebe que o universo está te colocando tudo à sua disposição. Ah, mas eu não posso usar isso que eu tenho medo. Como que não pode usar? Exatamente isso que eu falo. Os espíritos, vamos lá, a gente tem contatos com espíritos. Outro dia uma mulher falou assim, por causa de pessoas como você que abrem portais e que a Terra está como está. Sabe o que eu pensei e respondi na hora? Se não fosse a vontade de Deus, que é o Criador de tudo, que a gente abrisse portais... Se não tivesse criado leis que permitissem isso. E ele não teria criado leis, não teria criado portais e a gente não teria acesso a eles. Nós temos um cérebro e a nossa missão aqui nessa Terra é expandir esse cérebro, é ter maior número de contato, de experiência e evoluir. Porque se a gente não tiver contato com essas entidades, sejam inferiores, superiores, boas, más, espíritos de todo tipo, pessoas de todo tipo, de todas as culturas, se a gente não viajar, não ler, não estudar, a gente não é nada. Nada. A gente vai estar na caverna igual os primatas. Então, a nossa evolução e a evolução de tudo que existe, porque esses espíritos, esses seres de outros planos que a gente conhece, que conversam com a gente, eles também estão em evolução e é uma troca. E isso está contribuindo para nós e para eles. E é por isso que nós temos, cada dia, o ser humano está evoluindo. Pode ser a tecnologia, a inteligência, coisas que o ser humano cria, manda para o espaço. A gente veio aqui milhões de anos, há quantos mil anos, não sei que o homem está na Terra. Não tinha nada. Então, a gente está evoluindo sim, porque a gente já criou muito e está criando coisas para melhorar o nosso DNA, para a gente viver mais. Com certeza. Para que nossa inteligência e para que o nosso tempo aqui nessa Terra aumente e a gente possa evoluir mais, porque no futuro nós seremos seres iluminados que estaremos iluminando os que estiverem aqui nesse plano ou em outros planetas, porque o universo é tão grande que a gente não sabe. Então, a nossa obrigação é evoluir, seja como for, com contato espiritual, com física, como for. Agora, posso contar um segredo? Cada um no seu ramo, mas todos juntos evoluir a raça humana. E esse contato espiritual é importante. Vou contar um outro segredo para vocês. Todos os poderosos desse planeta Terra, esse planetinha azul, têm envolvimento com magia e ocultismo. Vou repetir. Todos os poderosos deste planeta têm envolvimento com magia e ocultismo. Magia e ocultismo. Políticos, empresários, grandes empresas, grandes corporações, desde o Oriente ao Ocidente, estão envolvidos com magia, só que eles não querem que você saiba, porque tudo que é feito é para dominar a sua mente e você ser um servo deles. E nós estamos fazendo o contrário, nós estamos ensinando vocês a vocês criarem o seu poder, a sua magia e crescer e ter poder também. Poder triunfar na vida, ser um mestre da vida. Vocês vê na história, você vê o Rasputin dos Romanov, ele cuidava da família. O dia que ele foi traído, a família perdeu o poder. O John Dee era astrólogo da rainha. Tudo que ele falava, ele previu. Foi inventor do astrolábio também. Os grandes alquimistas, Paracelso, todos os grandes alquimistas, eles prestavam serviço para monarcas. Nostradamus, ele fazia rituais de magias para Catherine de Médici. Ele previu tudo o que ia acontecer na vida dela, tá? Agora vamos trazendo cada vez mais para cá. O presidente Fox no México tem uma história conhecida de uma mulher, inclusive foi deputada, não me lembro agora o nome dela, que era uma bruxa poderosa e que dominou naquela época do presidente Fox, ela dominou a sociedade política mexicana. Aqui no Brasil também a mesma coisa, a gente atende muitas empresas aí, damos consultoria para muitos políticos também, entendeu? Então, a magia está presente em todos os lugares. Lá na China tem o Fan Shuan, eles não montam uma empresa se não consultar um perito em magia, em astrologia chinesa, em Feng Shui, para poder ver se o lugar é apropriado, se tem alguma ação demoníaca no local. Para vocês terem ideia como é que é. No Japão é a mesma coisa. Tem demônios também lá, tem tudo a mesma coisa. Aí a pessoa fala, que nada, ninguém acredita nisso. Na Alemanha, alguns lugares da Alemanha, eu fiquei sabendo que os médicos consultam com as pessoas 1, 2, 3 vezes. A pessoa não está melhorando, não está
evoluindo, eles recomendam que se faça uma radiestesia na casa da pessoa para ver que tipo de energia está. Na Inglaterra faz uso de médiums. Agora, gente, eu só falo uma coisa para vocês. Vocês aceitem se quiserem, vocês pensem na cabeça de vocês. Eu vou falar uma coisa que é verdade. Os espíritos estão aí para nos ajudar. São criaturas de Deus, tanto quanto nós. E se estão, é porque estão para nos ajudar. Existem os daimons também, estão para nos ajudar. Se existe uma inteligência que rege o dinheiro, outra que rege a saúde, outra que rege outro tipo de conhecimento, à sua disposição ali, você aprende a se contatar. Isso é um merecimento do seu esforço, da sua vontade de ir atrás e de se contatar com uma entidade que vem de outro plano, que move uma energia enorme para poder se comunicar com você, para que você tenha sucesso numa área da sua vida, seja lá o que você está pedindo. Por que você está desprezando essa força? Por que é diferente você pedir para um daimon? Um daimon é o quê? Ele é um diabo? Ele não é um diabo, ele é uma inteligência focada extrafísica. Extrafísica, focada em uma área que nunca teve uma vida física. Apenas. Se você vai usar esta força que ele domina para o bem ou para o mal, depende de você. Agora eu pergunto, por que não? Por que se está lá? Foi Deus que falou? Que Deus que é esse que falou e colocou ali, então, uma entidade que você pode se comunicar? Por que Deus criaria alguma coisa contrária a ele? Não existe nada que é contrário a Deus. Nada pode ser contrário a Deus, porque tudo veio dele. Então, isso é besteira. Eu não vejo. Agora, você não pode evocar um espírito, você não pode pedir nada para um daimon, mas você pode rezar para uma pessoa que foi um santo, mas que foi uma pessoa que já morreu. É uma pessoa e tem muito menos força do que, então, um espírito, um guia espiritual, um Exu, um daimon, porque ele é uma pessoa. Já a entidade é uma entidade que trabalha dentro daquela linha, daquela força para te ajudar. E existe, porque se não existisse, então o mundo inteiro está louco com todas essas religiões, com todos os espíritos, com todos esses guias. A função das religiões é embotar o espírito e a mente de vocês com conceitos que vão aprisioná-los. Eles querem aprisioná-los. Liberte-se disso. Isso aí, se vocês entrarem no plano de convenção social, casarei na igreja porque é uma convenção social. Você vai receber a influência da egrégora que aprisiona e embota o seu espírito, seja ela qual for. Liberte, esteja acima disso. O ocultista até pode ir num casamento dentro de uma igreja, ele vai, porque as pessoas não são iguais. Tem pessoas que precisam daquilo, ter o Deus que castiga, que está olhando, que nem um controle remoto, está te dirigindo. Tem gente que acredita nisso. E a interação é que nos faz crescer. Nós não somos, então, mas os magos então não têm interação. É ao contrário. Nós temos que interagir com as pessoas. Nós temos essa obrigação. Tá? O nosso trabalho é a interação. Mas não é bater a tecla que nem fazem os evangélicos de querer enfiar a goela abaixo a religião deles. Não é isso, não. Não é dessa maneira. É você e nem bater na porta de ninguém. Quem quiser, vai ler, vai procurar. Eu não vou bater na porta de ninguém. Eu não vou convencer ninguém de nada. Vocês que estão aqui hoje assistindo, estão porque querem. Ninguém obrigou vocês a assistir nada. Se a nossa filosofia, minha e da Gisele, que é a filosofia ocultista, é uma coisa que satisfaz aquilo que vocês pensavam, ótimo, vocês são bem-vindos dentro da nossa escola. Se não satisfaz, paciência. Sabe? A gente não vai agradar todo mundo. Mas o que nós falamos é de regra geral dentro de uma tradição. Eu não invento nada, a Gisele não inventa nada. Nós estamos dentro de uma tradição. Então eu não preciso inventar nada. Eu só estou explicando para vocês. Se quiserem, se aquilo